O vento uiva no vasto vazio, trazendo consigo a picada do gelo e os sussurros de uma terra ancestral. As montanhas erguem-se como fortalezas recortadas, com seus picos coroados por neve eterna, projetando sombras que se estendem por vales esculpidos por geleiras que há muito recuam. A terra é dura, implacável, mas imponente em sua grandeza, um lugar onde a própria sobrevivência é um ato de desafio. Do silêncio emerge um rosnado profundo e ressonante. Um urso cinzento, com seu corpo enorme tremendo de força bruta, enterra-se na terra em busca de raízes escondidas sob o gelo. Logo além da linha das árvores, olhos amarelos brilham nas sombras. Lobos, magros e famintos, observam, esperam. No Alasca, não há cantos seguros. Cada passo, cada som, cada batida do coração ressoa nos ouvidos de predadores e presas. Os céus também não são um santuário. Uma águia americana plana pelo ar gelado, com as asas abertas e as garras em riste. Com um único golpe, ela arrebata um peixe da correnteza furiosa. Sua vitória é anunciada com um grito estridente que atravessa a natureza. Na tundra, um lince agacha-se, silencioso como a neve, com o olhar fixo no corpo trêmulo de uma lebre. A vida aqui não é conquistada por acaso, mas por um instinto aprimorado ao longo de milênios. Neste reino de gelo e pedra, as batalhas são travadas silenciosa e ruidosamente, em emboscadas e confrontos abertos. O confronto entre predadores é mais do que uma questão de sobrevivência. É o ritmo eterno do próprio Alasca. Bem-vindo ao Alasca, a terra onde os predadores reinam e cada respiração pode ser a última. O Alasca não é uma terra de iguais. É um local de conflito, onde cada predador deve reivindicar seu lugar ou será consumido por outro. Aqui, as leis da natureza são brutais, implacáveis e absolutas. Um lobo solitário não consegue abater um caribu, mas, unida, a matilha se torna uma força coordenada, caçando, pastoreando e desgastando suas presas até que a exaustão lhes permita matá-las. Contra tal estratégia, mesmo os maiores herbívoros têm pouca chance. No entanto, os lobos também devem se curvar ao poder do urso cinzento. Quando o urso se ergue, sua figura imponente projeta uma sombra que nenhum lobo ousa desafiar diretamente. Seus conflitos são lendários, ferozes, sangrentos e frequentemente decisivos. Mas a dominância não se mede apenas pelo tamanho. O pequeno, porém destemido, glutão é conhecido por atacar ferozmente lobos e ursos, levando consigo carcaças muito maiores do que ele. A ferocidade pode rivalizar com a força bruta. A inteligência também desequilibra a balança. Corvos, trapaceiros astutos dos céus, assediam caçadores, distraem-nos e roubam suas presas. No Alasca, nenhum predador luta sozinho. Cada um faz parte de uma complexa rede de rivalidade, competição e alianças instáveis. Além das florestas e da tundra, as batalhas avançam para o oceano. Orcas, caçadoras supremas das profundezas, orquestram caçadas com uma precisão que rivaliza com a de alcateias de lobos. Focas se lançam desesperadamente nas ondas. Leões marinhos se enfrentam em batalhas pelo domínio e os salmões aumentam em número, alimentando quase todas as criaturas em terra e no mar. O Alasca é um caldeirão cultural onde predadores lutam entre si, onde o domínio é sempre temporário e onde o equilíbrio de poder muda a cada estação. Esta não é uma região selvagem comum. O Alasca é uma terra de extremos, uma vasta fronteira que abrange tundra, taiga, fiordes e mares gelados. O verão banha a terra com uma luz infinita, tingindo o horizonte de ouro e fogo.
enquanto o inverno a envolve em escuridão, silêncio e um frio que esmaga todos, exceto os mais fortes. Ao norte, o Oceano Ártico é cercado por gelo, lar de ursos polares que espreitam os blocos de gelo em busca de focas. A tundra se estende infinitamente, para onde milhares de rebanhos de caribus migram, implacavelmente perseguidos por lobos. Mais ao sul, densas florestas cercam linces e alces, enquanto os rios rugem com a força vital do ecossistema. O salmão. Aqui, ursos pardos se reúnem em massa, e cada golpe reescreve o destino de inúmeros peixes. As costas contam uma história diferente. Penhascos imponentes erguem-se acima de águas tempestuosas, locais de nidificação para águias e gaivotas. Sob as ondas, florestas de algas marinhas balançam com lontras brincalhonas, enquanto as águas profundas escondem tubarões, baleias e a sempre vigilante orca. Cada canto desta terra, do topo da montanha à fossa oceânica, é esculpido pela luta e definido pela sobrevivência. Para todo predador, a oportunidade é passageira. Um momento de hesitação pode significar fome, e até mesmo os caçadores mais temíveis precisam se adaptar constantemente ao ritmo mutável das estações. É aqui, tendo como pano de fundo geleiras e tempestades, que os predadores do Alasca escrevem suas histórias. Algumas são contos de astúcia, outras de força bruta, mas todas fazem parte da batalha eterna que define esta terra. Das florestas aos mares gelados, dos rios aos céus, os predadores do Alasca nos aguardam. Vamos seguir seus rastros e testemunhar as batalhas que forjam este mundo indomável. O rio fervilha de vida. Flashes prateados rompem a superfície enquanto os salmões, movidos por um instinto ancestral, correm contra a corrente implacável. Seus corpos saltam desafiadoramente, fustigados por pedras e respingos, determinados a alcançar os mesmos riachos que os deram à luz. Mas para muitos, esta jornada terminará aqui, nas mandíbulas do caçador mais formidável do Alasca. De pé à beira d'água, um gigante emerge, o urso cinzento. Sua pelagem felpuda goteja névoa, com músculos ondulando sob camadas de pelo e gordura. Um corpo feito para suportar tanto a abundância quanto a escassez. Com um único golpe, o rio irrompe em caos, a água se espalhando em arcos brilhantes enquanto um salmão é lançado indefeso no ar. Num instante, o urso se agarra, os dentes cravando-se na carne, os olhos se estreitando na presunção da vitória. Todos os anos, os rios do Alasca se tornam o cenário desse ritual primordial. Ursos pardos se reúnem em grande número, seus corpos enormes revestindo as águas rasas, cada um determinado a garantir o banquete que os sustentará durante o longo inverno que se avizinha. Os filhotes, ainda desajeitados pela inexperiência, imitam suas mães, remando desajeitadamente entre os peixes que fogem do alcance. O ar se enche com o rugido da água, os gritos das gaivotas e os rosnados guturais dos ursos defendendo suas presas. Mas o urso cinzento não é apenas um pescador. Na tundra aberta, seu poder assume outra forma. Predador, necrófago e senhor da terra. Filhotes de alce, lentos demais para escapar, tornam-se presas de sua perseguição implacável. Carcaças, abandonadas por lobos, tornam-se seu banquete. Nenhuma criatura, nem mesmo os próprios lobos, ignora a presença de um urso. Seu domínio é inegável e sua fome insaciável. No entanto, nem mesmo o grande urso é invencível. Onde os salmões correm, os lobos frequentemente os seguem. Paciente e astuta, a matilha permanece na orla da floresta, com os olhos âmbar fixos na margem do rio. Eles aguardam uma oportunidade,
as migalhas deixadas para trás, uma chance de testar a determinação do urso, ou um momento em que sua atenção se desvie. Para o urso pardo, a sobrevivência é um esforço solitário, definido pela força bruta. Para os lobos, a sobrevivência reside na unidade, na estratégia, na quantidade. O poder deles é diferente, um poder que prospera não no isolamento, mas em grupo. E assim, onde o rugido do rio desaparece nas sombras da floresta, outro predador se prepara para atacar. O lobo cinzento. Da quietude da floresta, um som corta o ar da noite, baixo, assombroso e inconfundível. O uivo de um lobo. Uma voz se transforma em duas, depois em três, até que a noite vibra com o coro de uma matilha inteira. Isso não é apenas comunicação, é uma declaração, um aviso aos rivais, um chamado para a caça e uma promessa de união. No Alasca, a sobrevivência não é tarefa de apenas um lobo, mas de toda a matilha. Juntos, eles emergem da linha das árvores, corpos esguios, construídos para a resistência, patas que afundam silenciosamente na neve, olhos que brilham como lanternas de âmbar na escuridão. Ao contrário da força bruta do urso cinzento, os lobos utilizam a estratégia. Cada movimento é calculado, cada olhar é compreendido sem emitir um único som. Sua presa está próxima, uma manada de caribus navegando cautelosamente pela tundra, cautelosa com predadores que nunca caçam em silêncio. A caçada começa não com uma investida, mas com paciência. Os lobos seguem a matilha, levando-a para longe da segurança da floresta. Os mais fracos são vigiados. Os mancos, os velhos, os bezerros que se aproximam demais da borda. Uma súbita explosão de velocidade, um golpe certeiro, e a matilha desmorona em pânico. A neve se acumula sob o bater dos cascos enquanto os lobos se dispersam, exaurindo suas presas. Um caribu cambaleia, com as pernas trêmulas e a respiração fumegante no ar frio. A manada se move como uma só, cercando-o, importunando-o, exaurindo-o em uma perseguição implacável. A perseguição é cruel, mas eficaz. O caribu desaba e os lobos se aproximam, sua fome saciada em uma saraivada de dentes e rosnados. Mas os despojos da tundra nunca são incontestados. Corvos circulam pelo ar, guinchando, à espera de migalhas. Ao longe, o leve cheiro de urso flutua no vento. Os lobos sabem o preço de defender uma presa por muito tempo. Eles comem rapidamente, dilacerando a carne com a urgência de predadores que entendem que a vitória é passageira. Ainda assim, a força de uma matilha não reside apenas na caça, mas também no vínculo que a acompanha. Os filhotes recebem alimento, proteção e educação. Os adultos recebem cuidados, preservando sua sabedoria em cada ataque coordenado. A matilha é mais do que predadores. É uma família unida pela lealdade e pela sobrevivência. Entretanto, mesmo neste mundo de estratégia e números, há caçadores que caminham sozinhos. Nas sombras da floresta, patas almofadadas não deixam rastros. Orelhas emplumadas se contraem ao menor som e olhos âmbar se fixam em presas menores e mais rápidas. Onde os lobos confiam na união, outro predador prospera na solidão. Este é o reino do lince, silencioso, paciente e mortal. Nas profundezas das florestas boreais do Alasca, o silêncio reina. A neve cobre o chão como um manto branco, abafando todos os sons, engolindo todos os ecos. Nesse silêncio, apenas o menor movimento denuncia a presença de um caçador. Duas orelhas emplumadas movem-se nervosamente sobre a neve, girando com precisão. Olhos amarelos, contornados de preto,
fixam-se em um aglomerado de galhos trêmulos. Este é o lince, solitário, esquivo, a própria personificação da paciência. Ao contrário dos lobos, que caçam em matilhas coordenadas, o lince é um artista da solidão. Cada passo é um sussurro no chão congelado, cada pausa calculada. Suas patas enormes distribuem seu peso sobre a neve, carregando-o silenciosamente, quase como um fantasma, por um mundo onde um som errado pode custar uma refeição. Sua presa, a lebre da neve, se mistura quase perfeitamente ao ambiente, mudando de marrom para branco conforme as estações. Somente os olhos do lince, aguçados e inflexíveis, conseguem captar o sutil movimento de seus bigodes, o nervoso movimento da orelha de um coelho. O lince abaixa o corpo, com todos os músculos tensos como um arco retesado. A floresta prende a respiração. Então, num instante, o silêncio é quebrado. O lince avança, uma massa de pelos e garras, cortando a neve com força explosiva. A lebre avança, zigue-zagueando descontroladamente, mas as longas pernas do lince mantêm o ritmo perfeito. Com um salto final, o predador desfere o golpe. A neve explode em uma nuvem branca, e o silêncio retorna tão rápido quanto foi quebrado. Para o lince, essas vitórias são vitais. Sua existência depende da lebre da neve, uma presa cujos números aumentam e diminuem em ciclos que determinam seu próprio destino. Em tempos de fartura, o lince prospera. Em tempos de escassez, a fome deixa sua marca na floresta, forçando o predador a expandir seu território, a correr riscos e a sobreviver à beira da inanição. Embora raramente seja visto, o lince inspira respeito silencioso entre os predadores do Alasca. Ele não busca território algum além das sombras, nem aliados além de seus próprios instintos. No entanto, nem mesmo esse mestre do silêncio escapa da competição. A lebre que ele captura também pode alimentar os olhares penetrantes que pairam no céu. Porque no Alasca, o perigo não vem apenas do chão, mas também do céu. Bem acima das copas das árvores, com as asas abertas contra o horizonte gelado, outro caçador observa. Sua visão é mais aguçada que a furtividade do lince, seu ataque tão preciso quanto uma espada caindo do céu. Onde o lince reina no chão da floresta, os céus pertencem a outra, a águia americana. O caçador silencioso dá lugar ao assassino alado e a batalha dos predadores toma conta do ar. Bem acima dos rios do Alasca, onde águas geladas cortam florestas sem fim, uma sombra desliza pela terra. Suas asas se abrem, tão grandes quanto os braços de um homem, capturando correntes de ar invisíveis com uma graça natural. Seus olhos, dourados, penetrantes e sem piscar, examinam a terra com uma visão 8 vezes mais aguçada que a nossa. Esta é a águia careca, monarca dos céus, o próprio emblema da natureza selvagem. Ela circula silenciosamente, uma sentinela do céu, até que o rio abaixo irrompe com uma explosão prateada. Salmões se debatem contra as corredeiras. Cada salto é uma tentativa desesperada de enganar o destino. Mas há um. O destino é decidido de cima. A águia dobra as asas, cai do céu em uma onda de penas e fúria, e se choca contra a superfície com as garras estendidas. A água explode. Um único peixe é erguido, contorcendo-se, brilhando, sua vida terminando nas garras de aço do predador. A águia voa, pingando orvalho, seu grito quebrando o silêncio, um hino penetrante ecoando pelos vales e cumes. Empoleirado em um galho, ele devora sua presa, rasgando a carne com um bico em forma de foice. Ao seu redor, a floresta se agita. Uma raposa espreita na beira das árvores, à espera de migalhas.
Corvos se reúnem em expectativa, prontos para testar o domínio da águia. No entanto, a águia americana é mais do que uma pescadora de rio. É uma ladra, ousada e oportunista. Com um olhar aguçado, ela persegue caçadores à espreita. Um lobo arrastando sua presa, um lince capturando uma lebre, até mesmo um urso devorando um salmão. No momento certo, a águia desce, batendo as asas no ar, gritando ferozmente enquanto rouba o que não matou. Afinal, a sobrevivência não está ligada à honra. No Alasca, a astúcia muitas vezes rivaliza com a força. Mas a astúcia tem muitas facetas. E entre os necrófagos da terra, nenhum é mais temido que o glutão. De pequena estatura, mas de imensa ferocidade, o glutão desafia até a águia por migalhas de carne. Enquanto o pássaro reina nos céus, o glutão domina as sombras do solo da floresta. Por enquanto, a águia observa, com suas asas brilhando na luz que se esvai. Mas o ar está carregado de rivalidade, pois todo predador aqui sabe que a vitória de hoje pode ser roubada amanhã. E através da neve, avançando silenciosamente com mandíbulas mais fortes que aço, aguarda uma criatura muito menor, mas muito mais destemida. O carcaju. No silêncio branco e infinito da natureza selvagem do Alasca, uma sombra desliza entre os pinheiros cobertos de neve. Rente ao chão, de ombros largos, com um andar pesado e lento, uma criatura temida não pelo seu tamanho, mas pela sua audácia. O carcaju. Com o tamanho aproximado de um cão de médio porte, mas repleto de músculos e agressividade, o carcaju conquistou uma reputação que beira o mito. Sua pelagem é densa e resistente ao frio, e suas mandíbulas podem esmagar ossos com facilidade. Mas não é apenas sua força bruta que torna este animal temido, mas sua audácia implacável. Uma carcaça jaz semi-enterrada na neve, os restos congelados de um alce morto dias antes por lobos. Os lobos se foram, assustados pela chegada de um urso cinzento. O urso alimentou-se até a fome diminuir e se afastou, deixando para trás restos de tendões e pele. Para a maioria dos necrófagos, o que resta mal vale o risco. Para o glutão, é um banquete. Ele se lança direto na carcaça, sem se deixar abalar pelo cheiro de predadores maiores. Com mandíbulas de aço, rasga a carne congelada, rasgando com determinação. O ar fumega com seus rosnados enquanto se alimenta, sem se deixar abalar pela possibilidade de os lobos retornarem ou de o urso decidir reivindicar sua presa. Muitas vezes sim, e muitas vezes, contra todas as probabilidades, o carcaju se manteve firme, investindo, rosnando, mordendo, recusando-se a desistir mesmo diante de inimigos 10 vezes maiores. Sua fome é insaciável, sua coragem incomparável. Há muitas histórias de glutões arrastando presas muito maiores do que eles, ou escalando cumes cobertos de neve em meio a tempestades onde nenhum outro predador ousa pisar. Solitários por natureza, eles vagam por vastas áreas em busca de alimento, às vezes viajando 30 quilômetros em uma única noite por terrenos que devastariam animais menores. Mas o carcaju não é apenas um guerreiro, é um sobrevivente com uma astúcia excepcional. Ele esconde comida sob os montes de neve para retornar mais tarde, muitas vezes frustrando até mesmo o olfato aguçado dos lobos. E quando as sobras são escassas demais para lutar, ele deve ser mais astuto do que forte. Bem acima, uma figura escura sobrevoa, com suas asas negras brilhando e seus olhos famintos. O corvo chegou, como sempre, pronto para assediar, distrair e roubar. Enquanto o carcaju devora a carne congelada, o corvo pousa por perto, aguardando sua chance. A dança deles é estranha, a do destemido necrófago do solo da floresta e do trapaceiro dos céus. E assim, enquanto o carcaju rasga o osso, outro predador observa de cima, com as asas abertas, inteligente e oportunista, o corvo. A natureza selvagem do Alasca
veste o inverno como uma coroa de gelo. O céu, pálido e implacável, estende-se sobre uma paisagem onde a sobrevivência se curva à vontade da geada e da fome. Em meio ao silêncio dos rios congelados e dos pinheiros cobertos de neve, uma voz irrompe, áspera, gutural, inconfundível. O corvo. Negro como obsidiana e brilhante como pedra molhada, o corvo desenha uma silhueta nítida contra a vastidão branca. Suas asas batem firmemente, planando com facilidade nas correntes de ar gelado. Durante séculos, o folclore nativo retratou o corvo como um criador e trapaceiro, uma sombra com penas, uma mente mais afiada que o próprio frio. E aqui, no implacável território do Alasca, as histórias são mais do que mitos. São verdades. Uma carcaça jaz semi-enterrada na neve. Os restos de um alce caído, devorado por lobos na noite anterior. Os lobos se foram, com as barrigas inchadas, seus rastros já amolecendo sob os flocos flutuantes. Mas os corvos se lembram. Eles sempre se lembram. Com olhos aguçados em busca de uma oportunidade, um pássaro desce em voo, pousando nas costelas congeladas. Seu bico desce, rasgando os tendões, arrancando os restos deixados pelos caçadores. Logo, outros chegam, suas asas tremulando como lascas de fogo negro enquanto descem. Os corvos não são meros necrófagos. São estrategistas, interpretando a paisagem como um tabuleiro de xadrez. Frequentemente, seguem matilhas de lobos por dias, silenciosamente seguindo-as até que terminem a caçada. Quando os lobos se aproximam para a caça, os corvos pairam acima, observando, esperando, antecipando o banquete. Eles são companheiros de predadores, não apenas parasitas. Os lobos toleram sua presença, talvez até se beneficiem dela, pois seus gritos agudos podem alertá-los sobre o perigo ou a presença de presas. Observe, atentamente. Um corvo salta ousadamente em direção ao flanco congelado do alce. Ele puxa um pedaço de carne teimoso demais para se mover. Outro se aproxima sorrateiramente, com a cabeça inclinada, as penas esvoaçando como se estivessem zombando. São ladrões, sim, mas também comediantes, testando a paciência de seus semelhantes. O primeiro corvo o solta abruptamente, e o segundo sai correndo, tropeçando na neve. Um grasnido áspero, rouco, mas estranhamente brincalhão, ecoa. Sua inteligência é palpável, sua travessura, inegável. Eles se elevam juntos num bater de asas, circulando logo acima das orelhas, zombando uns dos outros com grasnidos estridentes. A raposa morde o ar, irritada. Ela se lança para a frente, mas os corvos são mais rápidos, sempre um passo à frente, descendo para bicar e depois pulando de volta para a segurança. A carcaça ainda é deles, pelo menos por enquanto. Neste teatro congelado, o corvo é ator e diretor, moldando o drama com astúcia e audácia. Onde outros animais resistem, o corvo prospera quebrando as regras, superando rivais com astúcia, encontrando abundância na escassez. Cada pena brilha com desafio, cada canto ressoa com a engenhosidade da sobrevivência. A imensidão congelada do Oceano Ártico se estende infinitamente, com sua superfície fraturada por blocos irregulares de gelo marinho. Sob esse teto gelado, esconde-se uma das caçadoras mais astutas que a natureza já criou, a orca. À primeira vista, elas parecem corpos esguios e esguios, pretos e brancos, cortando as águas geladas como pinceladas de tinta sobre uma tela azul. Mas, por trás de sua beleza, esconde-se puro cálculo,
uma inteligência aprimorada ao longo de milênios e um apetite que as coloca no topo da cadeia alimentar do oceano. Ao contrário dos predadores terrestres solitários, as orcas são especialistas em cooperação. São os lobos do mar, unidos por laços familiares e aguçados pela estratégia. Cada grupo se move como um organismo único, cada membro sintonizado com os sinais dos outros, cada movimento deliberado. E quando caçam, o próprio mar se torna sua arma. Em uma plataforma de gelo flutuante, uma foca solitária relaxa sob o sol pálido do Ártico, felizmente alheia às silhuetas silenciosas que rodopiam abaixo. A água se agita. Uma barbatana dorsal se ergue, depois outra, e mais outra. Um grupo inteiro cerca o gelo. As orcas começam a gerar ondas, agitando o mar em ondas ondulantes. Uma após a outra, elas atacam em sincronia, suas forças combinadas enviando tremores através do bloco de gelo. A foca rasteja, raspando o gelo com suas garras, mas o ritmo das ondas se torna implacável. Finalmente, a plataforma se estilhaça e a foca cai na água, um reino onde a fuga é impossível. Em segundos, o oceano escurece ao redor delas e a caçada termina. Mas as orcas não se limitam às focas. Seu poder se estende às maiores criaturas que já existiram. Até mesmo as grandes baleias, titãs das profundezas, precisam proteger seus filhotes com vigilância. Quando atacam, elas se aproveitam da fraqueza, isolando os vulneráveis do grupo. Elas perseguem implacavelmente, cortando rotas de fuga e exaurindo suas presas até que o resultado seja inevitável. É uma eficiência implacável, movida não pela maldade, mas pela sobrevivência. No oceano gelado, cada caloria conta, cada caçada deve ser um sucesso. O que distingue as orcas não é apenas a sua força, mas também a sua adaptabilidade. No Ártico, exploram o gelo. Em mar aberto, arrebanham cardumes de peixes em densas bolas de isca, atordoando-os com poderosos golpes de cauda antes de se banquetearem. Recorrem até à mentira. Alguns grupos já foram vistos fingindo desinteresse para induzir as suas presas a uma falsa sensação de segurança. Isto é inteligência em estado puro, uma mente tão perigosa quanto os seus dentes. Sobre a água, gaivotas voam em círculos, expectantes, e seus gritos ecoam sobre as ondas geladas. Elas também compreendem o sucesso da orca, que desce para capturar os restos mortais. Nestes mares gelados, nada é desperdiçado. A presença da orca é imponente e assustadora. Ela nos lembra que o oceano, sob sua fachada brilhante, é palco de incessantes disputas de poder. E aqui, a orca reina suprema, governante incontestável das águas do Ártico, esculpindo a vida e a morte com precisão. Mas o mar não é a única arena para predadores. Ao longo das costas, onde as ondas quebram contra as praias rochosas, surge outro caçador marinho. Não tão vasto ou estratégico quanto a orca, mas feroz por si só. Aqui, o leão marinho reivindica seu reino. Ao longo das costas acidentadas do Alasca, onde penhascos recortados mergulham nas águas geladas do Pacífico, um coro estrondoso ecoa entre as ondas. Rugidos profundos e guturais erguem-se das rochas como sirenes de nevoeiro. Não são cantos de baleias, mas de leões marinhos de Steller, os imponentes pinípedes, cuja mera presença chama tua atenção. Com seu tamanho e presença imponentes, os machos, chamados de bucks, podem pesar mais de 1 tonelada. Seus corpos enormes são revestidos por espessas camadas de gordura, um escudo biológico contra as correntes geladas. Na água, eles se movem com uma graça surpreendente, deslizando sob as ondas como sombras,
seus corpos esguios cortando as ondas. Mas em terra, seu poder assume uma forma diferente. Nestes refúgios rochosos, o poder é tudo. Os touros se erguem como gladiadores em uma arena natural, com o peito estufado e as crinas eriçadas. Eles se chocam com força devastadora, atacando com mandíbulas abertas, dentes brilhando na névoa salina. As batalhas são brutais e primitivas, decididas não apenas pela força, mas também pela resistência e pura vontade. Cada vencedor conquista mais do que o domínio. Ele conquista o direito de governar um harém de fêmeas, transmitindo sua linhagem nesta luta ancestral, escrita através das marés. Apesar de todo o seu poder, os leões marinhos vivem em um mundo equilibrado entre força e vulnerabilidade. No oceano, são caçadores velozes, emboscando cardumes de peixes e mergulhando fundo em busca de arenque, salmão e lula. Podem desaparecer sob as ondas por minutos, emergindo apenas quando seus pulmões exigem. Mas, ao retornarem à costa, seu poder diminui. As mesmas praias que servem de abrigo para seus filhotes também os expõem ao perigo. Os filhotes tropeçam desajeitadamente em pedras escorregadias, emitindo gritos agudos que podem atrair predadores famintos. Um pequeno passo em falso e um filhote de leão marinho pode se tornar uma presa. A colônia é um espetáculo vivo. As mães amamentam seus filhotes enquanto observam atentamente as ondas. Os filhotes treinam imitando os machos de forma divertida, alheios às batalhas de vida ou morte que os aguardam nos anos vindouros. O ar está carregado de ruído. Os grunhidos dos machos, o balido dos filhotes, o bater das ondas contra as rochas. É um reino construído sobre barulho e caos, mas governado por uma ordem clara. O mais forte reina. Mas todo reino tem suas falhas. Leões marinhos dominam as costas rochosas, mas não estão isentos de rivais. Das profundezas ergue-se a sombra da orca, uma caçadora com inteligência e precisão para abrir caminho até mesmo nessas fortalezas costeiras. E acima, águias americanas planam, aguardando a oportunidade de roubar um filhote abandonado. O poder dos leões marinhos reside apenas onde a vigilância é inabalável. E, no entanto, em meio ao barulho e clamor dessas feras colossais, outro caçador costeiro prospera silenciosamente. Menores, mais furtivos e infinitamente engenhosos. Não é a força, mas a astúcia que garante sua sobrevivência. Essas mesmas praias são patrulhadas por ágeis lontras marinhas, forrageadoras das florestas de algas. O Oceano Pacífico Norte é cheio de contrastes, com suas águas geladas repletas de alguns dos sobreviventes mais especializados do mundo. Entre eles está um dos mamíferos marinhos mais cativantes e formidáveis da natureza: a lontra marinha. À primeira vista, a lontra parece quase brincalhona, balançando suavemente nas ondas, com seu pelo brilhando como veludo escuro sob o sol frio. Mas por trás daqueles olhos redondos e focinhos com bigodes, esconde-se um predador perfeitamente adaptado para prosperar onde outros têm dificuldades. Ao contrário da maioria dos mamíferos marinhos, as lontras marinhas não dependem da gordura para se aquecer. Em vez disso, elas são envoltas pela pelagem mais espessa de todo o reino animal, com quase 1 milhão de pelos por centímetro quadrado. Esse isolamento milagroso retém minúsculas bolhas de ar, formando uma roupa de mergulho viva que as protege das águas que poderiam privá-las de calor em questão de minutos. Cada momento do dia depende da manutenção dessa pelagem. Elas se limpam incansavelmente, se contorcendo e rolando nas ondas, soprando em seus pelos para repor as bolsas de ar perdidas. Para elas, limpeza não é vaidade, é sobrevivência. Mas o isolamento por si só não basta.
As lontras marinhas consomem quantidades extraordinárias de energia, exigindo 1/4 do seu peso corporal em alimentos por dia. Para suprir essas necessidades, elas desenvolveram uma habilidade incomparável no mundo marinho: o uso de ferramentas. À deriva entre florestas de algas, uma lontra seleciona sua presa: um ouriço do mar espinhoso, um molusco tenaz ou um caranguejo de carapaça dura. Esses pedaços blindados derrotariam a maioria dos predadores. Mas não a lontra. Com facilidade especializada, ela arranca uma pedra lisa do fundo do mar, equilibrando-a no peito como uma bigorna. Pairando de costas, ela bate na carapaça repetidamente, produzindo estalos agudos que ecoam nas ondas. Finalmente, a carapaça cede e o banquete começa. Poucos animais selvagens empunham ferramentas com tanta destreza e, para a lontra marinha, essa engenhosidade significa a diferença entre a fome e a sobrevivência. Igualmente notável é seu papel como guardiões do equilíbrio. Nos grandes prados do Oceano Pacífico, as florestas de algas marinhas se estendem em direção à luz, formando berçários para peixes, santuários para aves marinhas e barreiras que amortecem a fúria das tempestades costeiras. Mas essas florestas vivem sob constante cerco por exércitos de ouriços do mar. Sem um predador para detê-los, esses herbívoros espinhosos podem devastar prados inteiros de algas marinhas, transformando-os em terrenos baldios e áridos, chamados de bancos de ouriços. É a lontra, que se alimenta incansavelmente de ouriços, que mantém essa destruição sob controle. Dessa forma, elas salvaguardam não apenas sua própria sobrevivência, mas também a de inúmeras espécies entrelaçadas pelo abraço das algas marinhas. E, no entanto, apesar de sua importância ecológica, as lontras revelam uma ternura incomum na natureza. As mães embalam seus filhotes na barriga, envolvendo-os em fios de algas marinhas, para evitar que se percam. Enquanto a mãe mergulha para caçar, o filhote flutua em segurança na superfície, gritando baixinho até que ela retorne. É um vínculo frágil e íntimo, que garante a sobrevivência de uma espécie quase extinta devido à caça por sua pelagem exuberante. Antes reduzidas a apenas alguns milhares de indivíduos, as lontras marinhas tiveram uma recuperação frágil em partes de sua área de distribuição. Mas seu futuro é incerto. Vazamentos de óleo, enroscos em equipamentos de pesca e um clima em constante mudança ameaçam a estabilidade das florestas de algas que elas protegem. Por enquanto rolam e caem pelas algas, batendo em suas conchas e limpando seus pelos, as lontras marinhas continuam sua delicada dança de sobrevivência, pequenas guardiãs de vastos ecossistemas oceânicos. Mas enquanto as lontras prosperam perto de águas rasas, sua natureza cautelosa as mantém longe de águas mais profundas, onde as sombras deslizam silenciosamente e os tubarões rondam. Nas águas geladas do Pacífico Norte, onde as correntes gélidas do Alasca fervilham de vida, uma sombra desliza silenciosamente sob a superfície. Esguio, musculoso e armado com fileiras de dentes serrilhados, o tubarão-salmão é um predador feito para velocidade e precisão. Ao contrário de seus primos tropicais, este tubarão prospera onde a água pressiona com força, governando um reino que a maioria dos peixes não consegue suportar. Seu corpo conta a história de sua maestria. Mais baixo e robusto que o icônico tubarão branco, o tubarão-salmão possui uma arma secreta: a endotermia regional. Essa capacidade notável lhe permite aquecer seus músculos e órgãos centrais, mantendo velocidades e reações que poucos predadores de água fria conseguem igualar. Onde outros peixes vacilam no frio, o tubarão-salmão avança com força implacável.
Um cardume de salmões, seus corpos prateados brilhando sob a fraca luz turquesa. Eles se movem como um só, uma parede cintilante de vida subindo o rio para desovar. Mas lá embaixo, o caçador aguarda. A sombra dorsal escura do tubarão se mistura às profundezas, invisível até o ataque. Com um impulso repentino, ele avança para cima, cortando o cardume como uma lâmina cortando seda. O caos se instala enquanto os peixes se espalham em todas as direções, com as caudas chicoteando e as escamas arrastando como neve na correnteza. Para o tubarão-salmão, isso é mais do que uma simples caça. É uma sobrevivência ligada ao coração do Pacífico. Todo verão, quando os salmões retornam de suas jornadas oceânicas para desovar nos rios costeiros, os tubarões se reúnem para persegui-los. É um banquete sazonal, um dos maiores espetáculos da natureza, onde predador e presa se envolvem em um ritual tão antigo quanto as marés. Mas o apetite do tubarão não se limita apenas ao salmão. Arenque, lula e tubarões ainda menores estão no cardápio. Com uma mandíbula sulcada por dezenas de dentes afiados, capazes de rasgar a carne em tiras irregulares, o tubarão-salmão nos lembra que, sob as águas frias e cristalinas, existe um campo de batalha tão brutal quanto as savanas africanas. Um tubarão se lança com as mandíbulas abertas, enquanto um salmão se contorce desesperadamente em uma última tentativa de se libertar. A água explode em espuma branca, gotículas suspensas no ar, antes de se espatifar silenciosamente. Um único salmão flutua sem vida, preso pelo implacável caçador do mar. No entanto, apesar de sua eficiência assustadora, a vida do tubarão-salmão não é isenta de perigos. Tubarões maiores competem por território. A pesca às vezes o considera um competidor indesejado, reduzindo as populações de salmões destinadas às redes humanas. E na hierarquia do oceano, até mesmo o tubarão-salmão deve se submeter a poderes superiores. Porque essas mesmas águas são patrulhadas pelos verdadeiros governantes do mar. As orcas, mestres da estratégia, coordenação e força bruta. As orcas são conhecidas por atacar tubarões, virando-os para induzi-los a um estado de paralisia e devorando-os com precisão cirúrgica. Diante de tamanha genialidade, até mesmo o veloz tubarão-salmão tem pouca chance. O ciclo se completou. Do menor salmão ao astuto tubarão, e finalmente a suprema orca, cada criatura desempenha seu papel no drama interminável da sobrevivência. Nestas águas, o poder nunca é absoluto. Até mesmo o caçador um dia terá que enfrentar a caça. O Ártico é um reino de silêncio. A neve se estende infinitamente, o gelo range com rachaduras ocultas e o ar frio queima os pulmões. Nesse vazio congelado, uma figura domina acima de todas: o urso polar. Uma criatura tão enorme, tão perfeitamente construída para este mundo, que é menos um animal e mais uma personificação ambulante do próprio Ártico. Pesando até 700 quilos e mais alto que a maioria dos humanos nas patas traseiras, o urso polar é sem dúvida o peso pesado do gelo. Sua pelagem branca não é propriamente branca, mas translúcida. Ela se curva e espalha a luz para se camuflar perfeitamente entre a neve e o gelo. Sob essa pelagem, encontra-se uma densa camada de gordura, um isolante que lhe permite resistir a águas geladas que matariam a maioria dos outros predadores em minutos. Até suas patas são projetadas para a sobrevivência. Suas almofadas largas e peludas funcionam como raquetes de neve no gelo flutuante e como remos poderosos em mares gelados. A vida de um urso polar é uma caçada sem fim. Seu principal alvo? Focas. Pacientemente, ele espera em buracos no gelo, imóvel por horas, às vezes até dias.
O urso escuta, com o focinho erguido e os músculos tensos, até que finalmente ouve-se uma leve ondulação, uma cabeça com bigodes aparecendo. Com um único golpe devastador, a pata do urso desce com força e a caçada termina antes mesmo que a foca perceba o perigo. Uma única caçada bem-sucedida pode sustentar um urso por semanas, mas o fracasso significa mais dias de fome e vagando pelo gelo. Um urso polar caminha pelo gelo marinho fragmentado, com a respiração turva pelo frio, seguido por 2 filhotes. A imagem é ao mesmo tempo assombrosa e comovente. Um caçador e um pai, carregando o fardo da sobrevivência da próxima geração. Mas o Ártico está mudando. Onde antes o gelo marinho se estendia infinitamente, o aquecimento dos mares agora o derrete mais cedo e mais rápido a cada ano. Os ursos polares são forçados a nadar distâncias maiores, às vezes mais de 100 km por vez, em busca de gelo sólido e alimento. Muitos não conseguem. Os filhotes, em particular, lutam contra a exaustão e o afogamento. Para o predador de topo do norte, a sobrevivência não se resume mais a capturar presas. Trata-se de escapar do próprio colapso de seu mundo congelado. Apesar de seu domínio, os ursos polares não são invencíveis. Um urso faminto pode atacar colônias de pássaros, carcaças de baleias e até mesmo se arriscar a se aproximar de assentamentos humanos em busca de calorias. Sabe-se que alguns ursos perseguem manadas de morsas ou brigam por restos de comida, batalhas que testam até mesmo sua imensa força. E embora dominem o gelo, a fome às vezes os leva a encontros desesperados, onde a linha entre predador e necrófago se confunde. O que torna o urso polar inesquecível, no entanto, é sua dualidade. A ferocidade de um grande predador, equilibrada com a ternura de um pai. As mães são ferozmente protetoras, guiando seus filhotes por terrenos traiçoeiros, ensinando-os a caçar, nadar e resistir. Vê-los caminhar juntos pela tundra é como ver monumentos vivos se movendo em um mundo em extinção. Paradoxalmente, eles também estão entre os habitantes mais frágeis do Ártico. Sua sobrevivência está ligada ao gelo marinho e, à medida que este desaparece, seu futuro também desaparece. Dessa forma, o urso polar se tornou mais do que apenas um predador. É um símbolo, um lembrete vivo do que está em jogo na luta pela preservação do Ártico. O urso polar é o sobrevivente supremo do Ártico, mas também seu emblema mais vulnerável. Ele representa força, mas também fragilidade. Prova de que até o melhor caçador pode ser destruído quando o chão sob seus pés desaparece. Mas mesmo neste reino de gigantes, nem todos os caçadores dominam suas presas. Na mesma tundra gélida, um predador menor e mais rápido prospera, sobrevivendo não pela força, mas pela astúcia. E aí vem a raposa do Ártico. No silêncio gélido da tundra, a sobrevivência pertence àqueles que conseguem superar o frio. E nenhuma criatura personifica a adaptabilidade como a raposa do Ártico. Pequeno, rápido e astuto, ele prospera em um dos ambientes mais hostis da Terra, onde as temperaturas caem para menos 50 graus Celsius e a comida é sempre escassa. Ao contrário da força bruta dos ursos polares ou da velocidade dos lobos, as raposas dependem da astúcia. Sua principal arma é a pelagem, densa, espessa e em constante mutação. No verão, sua pelagem se mistura em tons de marrom e cinza, combinando perfeitamente com as rochas nuas e o musgo da tundra. No inverno, ela se transforma em um branco fantasmagórico, desaparecendo nos montes de neve. Camuflagem no Ártico é uma questão de vida ou morte. Mas mesmo com um disfarce perfeito, a raposa precisa trabalhar incansavelmente para conseguir todas as refeições.
Sua presa favorita? Pequenos lemingues, que vivem sob a neve. Com sua audição alerta como um radar, a raposa consegue ouvir até o menor arranhão sob o gelo. De repente, ela congela, inclina a cabeça e salta alto no ar antes de mergulhar o focinho na neve. Às vezes, emerge triunfante com uma refeição se contorcendo. Às vezes com apenas o rosto coberto de gelo. Mesmo assim, a persistência compensa. Nos anos em que a população de lemingues aumenta, o mesmo acontece com a população de raposas. Mas esse predador também é oportunista. Quando a comida escasseia, a raposa vasculha o lixo descaradamente, farejando os restos de leões marinhos, águias marinhas ou até mesmo ursos polares. Aliás, ela frequentemente segue o urso polar pelo gelo, esperando pacientemente pelos restos da carcaça de uma foca. O urso faz o trabalho pesado. A raposa limpa os restos. É uma aliança que nasce não da escolha, mas da sobrevivência. A engenhosidade da raposa do Ártico não se limita à caça e à coleta de alimentos. Ela armazena alimentos sob a neve, guardando pedaços para os tempos difíceis. Uma única raposa pode armazenar centenas de ovos, frutas vermelhas ou restos durante o verão, criando uma despensa congelada que pode sobreviver ao longo e escuro inverno. E embora esta raposa pareça delicada, ela é ferozmente territorial. Os pares defendem tocas que são usadas há séculos, passando-as de geração em geração. Algumas dessas tocas são vastas redes de túneis com dezenas de entradas, escavadas na terra congelada. No entanto, os inimigos da raposa são tão numerosos quanto sua astúcia. Águias reais e corujas das neves a atacam. Os lobos não hesitam em capturar uma, e o frio brutal do Ártico está sempre à caça, sempre à espreita. Até mesmo sua busca por comida traz riscos. Chegar muito perto de um urso polar e uma refeição grátis pode acabar sendo seu erro final. No entanto, a raposa do Ártico sobrevive. É pequena, mas é uma sobrevivente. Ela prospera em uma terra onde gigantes tropeçam, onde até o urso polar pode morrer de fome. E no ciclo interminável de caçador e presa, ela desempenha ambos os papéis. Uma raposa de pelo branco corre pela neve profunda, saltando e trotando orgulhosamente com um lemingue pendurado em suas mandíbulas. Mais tarde, ela se esconde atrás de um urso polar e mergulha para pegar um pedaço de gordura. Mas a raposa não está sozinha em sua luta pela sobrevivência. Na tundra varrida pelo vento, uma nova rival emerge do céu, com asas estendidas, olhos afiados e garras prontas. Porque onde a raposa ronda, as corujas nunca estão muito longe. No Ártico, onde o silêncio reina e as tempestades obscurecem o horizonte, uma caçadora prospera na quase invisibilidade, a coruja das neves. Envolta em um manto de penas brancas, ela é ao mesmo tempo fantasma e predadora, misturando-se perfeitamente ao mundo congelado. Apenas seus penetrantes olhos amarelos revelam sua presença, brilhando como sóis gêmeos contra a neve infinita. As corujas das neves são mestras da furtividade. Suas batidas de asas são quase completamente silenciosas, graças às suas penas especializadas em abafar o som. Ao contrário de muitas aves de rapina que dependem da surpresa, a coruja das neves leva a invisibilidade a outro nível, esperando, imóvel, até o momento exato de atacar. Quando isso acontece, é como um relâmpago atravessando a tundra. Sua dieta é enganosamente simples, mas vital. Uma única coruja pode consumir mais de 1.600 lemingues por ano. Roedores como lemingues e ratazanas constituem a maior parte de sua dieta. Mas as corujas das neves não são exigentes com a comida. Elas capturam lebres árticas, aves marinhas, patos e até peixes, se tiverem oportunidade. Em anos de escassez de presas, elas viajam grandes distâncias, às vezes até o norte dos Estados Unidos, em busca de alimento com um instinto infalível. E, no entanto, apesar da elegância, a vida aqui é implacável.
Criar filhotes é uma aposta arriscada que depende inteiramente das populações de lemingues. Em bons anos de reprodução, as corujas das neves podem criar ninhadas de até 11 filhotes, uma das maiores ninhadas entre todas as aves de rapina. Mas em anos de reprodução ruins, quando o ciclo reprodutivo dos lemingues desacelera, as corujas podem pular completamente a reprodução. Para elas, o momento certo é tudo. Corujas das neves são fascinantes. Imagine uma delas empoleirada, imóvel, durante uma nevasca, com as penas eriçadas como isolante térmico, quase indistinguível dos montes de neve ao redor. Então, com uma graça repentina, ela se lança, asas abertas e garras afiadas, voando baixo sobre a tundra antes de desaparecer na neve. Para a presa, é a morte pela própria nevasca. Apesar de suas adaptações, as corujas das neves enfrentam desafios cada vez maiores. As mudanças climáticas estão interrompendo os delicados ciclos de presas que os sustentam, enquanto a atividade humana está fragmentando a natureza da qual dependem. Suas asas silenciosas agora pairam sobre uma paisagem cada vez mais incerta. Mas as corujas das neves também são símbolos de resiliência. Na tradição inuit, são consideradas guardiãs, criaturas de sabedoria e mistério. Até a cultura pop moderna as acolheu, consolidando seu lugar como um dos animais mais icônicos do Ártico. Elas podem não possuir a força bruta de um urso polar ou as estratégias astutas de matilha dos lobos, mas as corujas das neves prosperam com uma combinação de furtividade, paciência e determinação. Elas são a prova de que, no Ártico, a sobrevivência nem sempre depende de tamanho ou dominância. Às vezes, depende de dominar o silêncio e o timing. A floresta se abre e, em suas clareiras sombrias, dois predadores se encontram em território disputado. De um lado, a força bruta, o urso. Do outro, a persistência implacável, o lobo. Ambos são caçadores supremos, mas na maioria das vezes são rivais e não assassinos. O urso domina com força, uma fortaleza ambulante de pelos e garras. Os lobos contra-atacam com o que sempre dominaram: união. Uma matilha é mais do que uma família. É estratégia, disciplina e dentes em perfeita sincronia. O inverno, quando a fome corrói todas as criaturas, é quando a rivalidade é mais intensa. Uma matilha de lobos derruba um caribu. Seus uivos ecoam por todo o vale, um sinal de triunfo. Mas também é um farol para os outros. Um urso cinzento emerge da fileira de árvores, com o focinho se contraindo ao sentir o cheiro de sangue. Os lobos se eriçam, investindo furiosamente, com os corpos agachados, estalando os dentes para o gigante. Mas contra meia tonelada de músculos, eles não são páreo para um confronto direto. O urso desfere um único golpe, e um lobo uiva, escapando por pouco do desastre. Ainda assim, a matilha não se dissolveu. Eles circulam, implacáveis, testando, espreitando, buscando fraqueza. Essa dança pode durar horas. Às vezes, os lobos esgotam o intruso, forçando o urso a recuar. Outras vezes, a coragem deles se esvai diante da pura intimidação, e o urso se delicia. O notável não é quem vence, mas o que isso revela. Poder versus persistência. Força física versus cooperação. O urso confia na presença. Os lobos, na paciência. Juntos, eles personificam o equilíbrio da natureza. Nenhum dos dois pode realmente dominar o outro, pois a natureza não favorece nenhum dos lados por muito tempo. Nesses encontros, não há um vencedor claro. Às vezes, os lobos triunfam por sua teimosia, arrebatando carne suficiente para manter a matilha viva. Outras vezes, o urso exige seu tributo, como se exigisse um tributo por seu domínio. E, ocasionalmente, em tréguas raras e tensas, ambos comem, desconfiados um do outro, sem se virarem as costas.
Essas rivalidades são um lembrete. Predadores não são meros caçadores de presas. São competidores entre si, travando lutas que moldam ecossistemas inteiros. O lobo aprimora suas táticas graças ao urso. O urso se torna mais ousado, sabendo que há matilhas à espreita por perto. Predadores moldam seus predadores, assim como moldam suas presas. Isto não é guerra. É coexistência, violenta, tênue, mas essencial. Porque sem o domínio do urso, os lobos se espalhariam sem controle. Sem a pressão dos lobos, os ursos se banqueteariam sem oposição. Juntos, eles mantêm o equilíbrio. E, no entanto, por mais ferozes que sejam esses duelos em terra, há lugares onde as rivalidades assumem uma importância ainda maior. Lugares onde os predadores não são encontrados em florestas ou tundras, mas na vasta, imutável paisagem do mar. Mas às vezes, a terra não é palco dos maiores confrontos. Porque quando a maré sobe e as ondas rugem, o oceano oferece confrontos ainda mais espetaculares. Os mares árticos são arenas de estratégia, e um de seus dramas mais emocionantes se desenrola entre a orca e a foca. As orcas, frequentemente chamadas de lobos do mar, caçam com inteligência, trabalho em equipe e uma paciência arrepiante. Suas presas, focas, aqueles pinípedes ágeis e de olhos arregalados que equilibram suas vidas entre a segurança instável do gelo e os perigos da água. O mundo das focas é precário. Elas rastejam sobre blocos de gelo para descansar, dar à luz e se aquecer ao sol, sabendo muito bem que o oceano sob suas barrigas pode esconder assassinos. As orcas são especialistas em explorar essa vulnerabilidade. Elas não dependem apenas da força bruta, mas empregam táticas tão avançadas que se assemelham a manobras militares. Uma das estratégias de caça mais impressionantes é a onda. Um grupo de orcas localiza uma foca solitária empoleirada em um bloco de gelo. A princípio, a foca parece segura, mantida fora de alcance pela plataforma congelada. Mas a segurança aqui é uma ilusão. As orcas mergulham fundo, ganham velocidade e sobem juntas, criando uma onda ondulante. A força balança o gelo, fazendo com que a foca apavorada deslize em direção à costa. Outra onda coordenada faz com que o bloco de gelo se incline, jogando a foca no mar, onde a fuga se torna quase impossível. Outras táticas são igualmente astutas. Às vezes, as orcas criam barreiras de bolhas para encurralar as focas, ou atacam por baixo, atordoando-as antes mesmo de a perseguição começar. As focas respondem com improvisações desesperadas, disparando entre blocos de gelo, subindo de volta em plataformas escorregadias, ou até mesmo saltando sobre icebergs que passam, agarrando-se à sobrevivência por mais alguns instantes. No entanto, as probabilidades raramente estão a seu favor. Na água, a velocidade, o sonar e a coordenação de uma orca superam em muito a agilidade de uma foca. Ainda assim, de vez em quando, uma foca consegue escapar de uma forma digna de lenda. Há histórias de focas pulando nas costas de orcas em uma última tentativa de salvar suas vidas, ou subindo em barcos e caiaques, tremendo, mas vivas. Essa luta mortal não é apenas uma luta entre predadores e presas, mas um ato de equilíbrio. As focas se alimentam de peixes e crustáceos e, sem orcas para controlar sua população, os ecossistemas podem mergulhar no caos. As orcas também dependem da gordura rica em energia das focas para alimentar seus corpos enormes, especialmente nas águas desafiadoras do Ártico. O encontro é chocante e de cortar o coração. Uma foca, de olhos arregalados, em um bloco de gelo, perscrutando o horizonte. Um grupo de gigantes pretos e brancos circulando abaixo, silenciosos, mas implacáveis. Então, a onda repentina, os respingos e a dura realidade de sobreviver nos mares gelados.
Esses confrontos destacam a precisão do design da natureza. A foca, ágil e desesperada. A orca, poderosa e inteligente. É uma relação forjada pelo gelo e pela fome, pela astúcia e pelo medo. Mas a sobrevivência no Ártico não se limita às águas. Para as focas, chegar à terra firme deveria significar segurança. No entanto, a costa revela um novo grupo de predadores, com garras em vez de nadadeiras. Focas em terra enfrentam novos inimigos. Ursos. Para o salmão, o rio é tanto o berço quanto o campo de batalha. Nascidos nas águas calmas e rasas, eles flutuam rio abaixo como pequenos alevinos, desaparecendo na imensidão do oceano. Anos depois, alguns retornam, movidos por uma atração ancestral e irresistível. Seus corpos se transformam, suas cores ficam vermelhas, suas mandíbulas se tornam armas. Eles nadam contra a corrente com determinação implacável, saltando sobre pedras e cachoeiras, tudo para retornar ao mesmo riacho onde a vida começou. Mas esta peregrinação não é um retorno tranquilo. Os rios aguardam com bocas famintas. Ursos pardos avançam pesadamente em direção às margens do rio, com suas enormes patas erguidas acima da água turbulenta. Para eles, o salmão é mais do que uma presa. São sobrevivência, gordura, proteína, energia para sobreviver a longas hibernações. Com precisão aprimorada ao longo de gerações, os ursos atacam corpos prateados e brilhantes. Um golpe de sorte atrai um deles para a margem, com a cauda balançando desesperadamente antes que as mandíbulas do urso se fechem. O espetáculo é primitivo. O salto desesperado de um salmão se transforma no banquete de um urso pardo. E não são apenas os ursos que se alimentam dessa presa. Águias americanas pousam nas árvores próximas, alertas, à espera de restos mortais. Lobos emergem da floresta, farejando o ar em busca de carcaças abandonadas. Até o solo da floresta se beneficia, pois os nutrientes das carcaças de salmão, transportados pelos rios, enriquecem o solo, nutrindo plantas e árvores. Dessa forma, um único salmão alimenta não apenas um predador, mas ecossistemas inteiros. Para o salmão, a luta termina aqui. Para a terra, é o começo da abundância. O embate entre o urso e o salmão não é apenas um confronto entre predador e presa, mas o ciclo da vida tornado visível, cru e sem filtros. Rios correm vermelhos com peixes migratórios, e os ursos engordam, enquanto seus filhotes aprendem a arte da caça junto com eles. O sacrifício do salmão alimenta a próxima geração de gigantes. Das profundezas geladas do mar aos riachos sombrios da floresta, o salmão transporta o oceano para a terra. Ele é o fio que une os predadores da água, do céu e da terra. E por meio dele, a natureza nos lembra que a sobrevivência nunca é um ato solitário. Ela está sempre conectada. E assim, o salmão alimenta a terra, conectando todos os predadores. De ursos a pássaros, de lobos a florestas, seu legado é a própria vida. Imagine a natureza selvagem como uma vasta teia pulsante, onde cada fio treme ao movimento de um predador. Do voo silencioso de uma coruja ao rugido de uma alcateia, nada existe isoladamente. Cada caçador, por mais temível que seja, é apenas um fio nessa tapeçaria viva. Tomemos como exemplo a lontra marinha, um pequeno mamífero que empunha ferramentas e quebra conchas enquanto flutua de costas, parece inofensivo. Mas, se for removido, as florestas de algas marinhas entram em colapso. Os ouriços do mar invadem, e ecossistemas marinhos inteiros se desintegram. A predação por lontras mantém o equilíbrio, provando que mesmo os predadores mais gentis são guardiões da ordem.
Agora, vamos nos voltar para os tubarões. Os tubarões-salmão, frios e poderosos, cruzam as águas do norte, com seus corpos esguios afinados para a velocidade. Eles mantêm as populações de peixes sob controle, eliminando os fracos e forçando os cardumes a resistir. No entanto, apesar de sua brutalidade, até eles se curvam ao poder da orca. Aqui, os predadores se devoram. A hierarquia se dobra sobre si mesma, lembrando-nos de que o topo nunca é permanente. No gelo, o equilíbrio é igualmente frágil. O urso polar, o monarca indiscutível do Ártico, vagueia pelo mar congelado caçando focas. Mas seu domínio não é absoluto. As raposas do Ártico seguem logo atrás, em busca de carcaças, e as corujas das neves reivindicam sua parte atacando roedores e lebres. Até os lobos desafiam os ursos quando a fome exige. As batalhas podem parecer caóticas, mas na verdade são negociações, onde cada espécie empurra, puxa e compartilha os recursos de uma terra brutal. Rivalidades entre predadores têm um propósito mais profundo. Lobos, testando um urso cinzento. Orcas arrastando uma foca para fora de um bloco de gelo. Ou ursos impedindo salmões de correr rio acima. Esses confrontos não são meros espetáculos de sobrevivência. São as engrenagens de uma máquina ecológica que garante que nenhuma espécie domine a outra e que a energia continue fluindo pelo sistema. E o salmão? Eles são a sua força vital. Sua migração épica alimenta ursos, lobos, águias e até a própria floresta, enquanto seus corpos nutrem o solo. Predadores podem parecer caçadores, mas na verdade são distribuidores. Cada presa redistribui energia, mantendo a teia esticada e intacta. Um círculo gigantesco. Em um arco, o mar. Em outro, a tundra. Depois, a floresta, os rios, o gelo. Todos os predadores, da pequena raposa à enorme baleia, contribuem para fechar esse círculo. Não é uma hierarquia, mas um ciclo. Nenhum caçador governa para sempre, e nenhum sobrevive sozinho. A teia de predadores não se trata de destruição, mas de equilíbrio. Os predadores moldam o comportamento das presas, impulsionam migrações, esculpem florestas e até mesmo esculpem litorais. Sem eles, os ecossistemas se desintegram, as populações de presas explodem e a diversidade desaparece. Com eles, a natureza canta em harmonia, cada nota aguçada pela presença de dentes e garras. Mas por mais impressionante que seja esse equilíbrio, uma espécie transcendeu o círculo. Um predador incomparável, astuto, implacável e ilimitado. Humanos. Nós não apenas caçamos, nós nos transformamos. Florestas desaparecem, mares se esvaziam, climas mudam. Ao contrário de lobos ou tubarões, não somos apenas parte da teia. Nós a esticamos, a tensionamos e às vezes a rasgamos. Por milhões de anos, a natureza selvagem do Alasca operou em um sistema tão antigo quanto a própria vida, com predadores surgindo e desaparecendo em um equilíbrio delicado. Mas, na era moderna, outro predador entrou em cena. Não um com garras, pelos ou presas, mas um com máquinas, plataformas de petróleo e uma pegada de carbono: os humanos. A maior ameaça ao Alasca não vem de ursos, lobos ou orcas. Vem das mudanças climáticas. O gelo marinho está derretendo mais cedo a cada ano, privando os ursos polares de suas áreas de caça. Geleiras estão derretendo, rios de salmão estão aquecendo e as migrações de caribus estão sendo interrompidas por estradas e oleodutos. O equilíbrio que os predadores lutaram para manter por milênios está sendo abalado por uma força que nenhuma garra ou dente pode deter. E, no entanto, nem tudo é destruição.
Humanos também podem ser guardiões. O Alasca abriga algumas das maiores áreas selvagens protegidas do planeta. O Parque Nacional Denali, o Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, Katmai e muitas outras. Conservacionistas lutam para manter os rios de salmão limpos, regular a caça e preservar habitats onde lobos, ursos e águias ainda podem prosperar. Há esperança em cada filhote que sobrevive ao primeiro inverno, em cada matilha de lobos que continua sua caçada, em cada filhote de orca que aprende a nadar. Mas esperança exige vigilância, porque aqui, na fronteira final, os predadores sempre definiram a sobrevivência. Eles lutam, se adaptam e perduram. Mas agora, o maior desafio deles não são eles mesmos. Somos nós. Mas o que você acha? Os humanos continuarão a desequilibrar a vida selvagem do Alasca ou aprenderemos a recuar e manter o equilíbrio? Conte-nos nos comentários abaixo. E se quiser saber mais sobre essa natureza selvagem, não se esqueça de conferir a vida selvagem dos cães selvagens na África.